Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 13 de Elul, no meio do capítulo 13 da Epístola Sagrada do Rebbe, que está buscando discorrer sobre o versículo: qual grandiosa é a tua benignidade que ocultaste para os que a ti temem. E começa a explicar que os que temem a Deus incluem dois tipos de almas, dois tipos de pessoas, dois tipos de inclinações. Existem aqueles que são expansivos, em tudo buscam fazer mais e mais grande e mais apresentável, e tem aqueles que buscam fazer mais escondido, mais restrito, o mínimo necessário, e são mais encolhidos. Até aqui foi a parte de ontem, agora vamos seguir adiante. Eis que toda pessoa de Israel deve ser composto, deve incluir no seu hábito dos dois aspectos, tanto do encolhimento como da expansividade. Porque não há um argumento desses aí que não tem sua hora de prevalecer. Tem momentos que é necessário ter os dois. Tem momentos que não é possível aderir somente toda a vida para um caminho só. Tem que saber operar com os dois caminhos. E por isso, encontramos que mesmo que na discussão geralmente no Talmud, a escola chamada Bet Shammai sempre rigorava, e a escola do Bet Hillel sempre era mais leniente. Apesar disso, havia momentos que a discussão era totalmente o oposto. Bet Shammai era leniente e Bet Hillel caprichava. Daqui a gente aprende que apesar da alma do Bet Shammai pertencer à raiz do encolhimento supremo, a raiz da restrição e da proibição, e por isso sempre eles rigoravam, sempre que era proibido, eles tentavam falar que a proibição é severa e ela se expande mais, e mais coisas são proibidas, e mais coisas não tem jeito como servir a Deus com elas. E Betreira eram do lado expansivo, que eles buscavam dizer que mais coisas são permitidas, mais coisas podem ser utilizadas no serviço a Deus. Aquilo que o Bet Shammai dizia que não podia se elevar, o Betreira mostrava que podia se elevar, porque a alma deles era mais expansiva e buscava também expandir o domínio da divindade sobre mais coisas, enquanto o Bet Shammai era mais perfeccionista, queria expandir o domínio divino somente sobre as coisas mais perfeitas. Apesar disso, as almas são compostas dos dois aspectos, da direita e também da esquerda, da expansividade e também do encolhimento, da generosidade e também da meticulosidade. Pois assim é quando se trata de coisas sagradas, que elas não omitem o oposto, elas não dizem que o oposto não tem cabimento, não dizem que Deus só paira neles e não no outro caminho. Por isso todas as virtudes divinas têm abertura para a inclusão, que nem vimos no capítulo anterior, que Deus faz a paz entre as coisas opostas. Quando a coisa sagrada está diante de Deus, ela é humilde, ela sabe dizer: meu jeito é assim, e ele tem muita utilidade, e ela busca advogar pelo seu jeito, mas ela sabe muito bem admitir que em alguns momentos realmente o seu jeito não é a vontade divina, não é útil. Por isso as virtudes conseguem se fundir, se unir, uma consegue valorizar a outra, o seu jeito de ser. Assim também encontramos em Abraão. Abraão representa a virtude da generosidade, da benignidade, da benevolência, da generosidade e do amor, que é um aspecto de expansão. Querer estar mais próximo de Deus, querer que Deus esteja mais presente em nós. E não ficar se encolhendo e se criticando, e buscando uma perfeição aguda e dizer: agora ainda não é o momento. Está temendo. O temor é um encolhimento. O amor a Deus diz: eu quero agora estar com Deus. E o temor diz: será que eu estou propício agora para estar com Deus? Estou preparado? Será que estou preparado? Apesar disso, quando Deus ordenou a Abraão a oferecer seu filho como oferenda, ele superou a tentação e foi oferecê-lo, e foi agir de uma maneira contrária à sua generosidade. Geralmente ele expandia
o domínio de Deus na forma de aumentar a vida, dar alimento para os pobres, buscar que todos vivam bem e sejam mais vivos e mais inteligentes. Aqui ele ia eliminar uma vida, até onde ele entendia. Depois Deus mostrou que ele não quis que eliminasse a vida. Mas ele entendia, se Deus ordena de forma direta que tem que eliminar, a gente elimina. Nós não estamos aqui apenas fazendo as coisas que Deus ordena de acordo com o nosso jeito de ser. Fazemos o que Ele ordena de qualquer jeito, do nosso jeito e de outro jeito. Por isso, Deus lhe disse: agora eu sei que você é temente a Deus, que você amava a Deus, eu já sabia, que você fazia tudo que é generosidade em nome de Deus, eu já sabia, mas que você teme a Deus a ponto de submeter-se à sua ordem a qualquer custo, contra a sua natureza. Isso é uma atitude de uma pessoa submissa. O temor é no sentido de submissão, reverência. Como foi explicado em outro momento, que tem o temor da punição, mas o temor maior é o temor da reverência. Assume que Deus é o grandioso e eu, com todos os meus jeitos de ser e minhas inclinações, não sou digno de opinar perante Ele. Então agora eu sei que você é temeroso e reverente a Deus. Por Ele assumir por ordem divina a virtude da severidade e amarrou seu filho Yitzhak, tomou a faca na sua mão, e Deus lhe disse: não oferece, você já fez sua ordem, agora pode tirar ele do altar. Mas ele estava preparado para fazer o que ele entendia antes que deveria ter tido feito. Da mesma forma está escrito numa profecia, acho que Isaías: Abraão o que me ama, e o temor, o medo de Yitzhak. Yitzhak era mais temeroso a Deus e menos expansivo. Então, se o versículo diz que Abraão era apenas amante, tinha apenas amor, Yitzhak apenas temor, e nós dizemos aqui que nos dois tinha a união de todas as qualidades no serviço a Deus. Então, ele explica, claro, que cada um tem o seu jeito, e o seu jeito predomina e aparece mais na superfície, mas no íntimo e no potencial, ele tem todas as maneiras, todos os jeitos de ser estão ali, se for necessário usá-los para servir a Deus. Por isso, na virtude de Yitzhak, o medo a Deus está revelado e o amor está oculto. E o contrário foi a natureza de Abraão Avinu Alav Shalom, que o amor a Deus estava revelado e o temor e a reverência, a submissão estava oculto, mas estava lá. Logo que Deus desse uma ordem, logo que fosse necessário amar a Deus de forma exposta, se expandir o domínio dele, Yitzhak fazia isso. E parava de ficar pensando em temor, em diminuir o meu ser. O amor tem o aspecto de eu amo, então aumenta um pouco o ser. Tem prudência com os amores do ser. E o temor vem diminuir, encolher o ser. Isso que a gente fala que amor é expansão e temor é encolhimento. Agora, se Deus dá uma ordem clara e óbvia, que agora eu tenho que amar a Deus, então mesmo o ser que geralmente busca servir a Deus por natureza, se encolhendo, se diminuindo, se criticando, se purificando no sentido de crítica, se tem uma ordem clara que agora eu tenho que valorizar o nosso poder de amar a Deus, ele mostra que ele tem o poder de amar a Deus. E ele expande esse amor, já que Deus ordenou. E aquele ser que sempre expande o seu amor a Deus, também tem seus momentos de temor e reverência. E com isso inclui todas as qualidades do serviço a Deus em cada pessoa. A única diferença é o que está na superfície e o que está no potencial. Só para completar, tem um ditado entre Hassidim que fala assim: dois muito devotos, tudo que o Rebbe lhes ordenar, eles vão sair correndo para fazer. Mas cada um tem sua natureza. Então tem um que se o Rebbe ordenar beijar alguém, os dois vão correr, mas o fulano vai chegar primeiro. E se o Rebbe ordenar a criticar o outro, o Deutrano vai chegar primeiro. Quer dizer, os dois são capazes de fazer a ordem, de qualquer tipo que ela seja. Mas um corre para criticar mais do que o outro, um corre para beijar mais do que o outro. Por causa de sua natureza. Até aqui eu estou no dia 13 de Elul.